O Jornal do Meio-Dia está de volta e os mato-grossenses já podem solicitar o alistamento, transferência de domicílio eleitoral, cadastramento biométrico e outros serviços da Justiça Eleitoral em qualquer cartório eleitoral, posto ou central de atendimento ao eleitor no estado. Isso só foi possível graças ao projeto Zonas Sem Fronteiras. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está aqui ao vivo no estúdio do Jornal do Meio-Dia o juiz auxiliar da Corregedoria Regional Eleitoral do TRE de Mato Grosso, Antônio Veloso Peleja. Boa tarde e seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, um prazer participar. Boa tarde. Esse trabalho aqui, doutor Peleja, ele pretende atender aí quantos eleitores em todo o estado isso? Olha, primeiro, a Justiça Eleitoral quer facilitar para o eleitor que retire seu título, que faça transferência de seu título. E isso, antes desse projeto Zona Sem Fronteira, como que era feito? Ele tinha que ir ao cartório eleitoral, de onde ele tinha o domicílio. Tá? E hoje as coisas estão muito dinâmicas, motivo pelo qual nasceu esse projeto da Corregedoria, foi encampado pelo Pleno do Tribunal Regional Eleitoral, tá? De maneira porque se o eleitor quiser alistar, fazer transferência, regularizar a sua situação, ele pode ir, como a Camila disse, a qualquer posto eleitoral, cartório eleitoral, central de atendimento, de maneira pela qual ele possa resolver a sua vida e exercer o seu direito a voto. Nós temos uma situação interessante no estado, mais de 200 mil títulos, nós temos 2.400.000 eleitores, em média. 200 mil títulos, 208 mil títulos foram cancelados. Tá? Então é importante que o eleitor... Quase 10%. Quase 10%. Então é importante que o eleitor vá a qualquer cartório eleitoral, posto e regularize a sua situação. Isso é muito importante. A Justiça Eleitoral quer contribuir, deixar as coisas mais fáceis para o eleitor exercer o seu direito à democracia. Doutor, e de que forma esse projeto moderniza, tira a burocracia? Muitas pessoas ainda, em relação à biometria, Mato Grosso ainda está em números bem atrás de muitos outros estados, preciso que se regularize isso, também os títulos cancelados. Agora esse projeto, então, vai tornar tudo mais facilitado para o cidadão. O Poder Judiciário, ele vem avançando muito fortemente em relação à tecnologia. Os processos hoje, por exemplo, são todos eletrônicos. Tá? E no âmbito da Justiça Eleitoral, o que se quer é justamente facilitar por meio da tecnologia. Tá? Então, nós queremos avançar, ampliar pelo uso da tecnologia e alcançar esses eleitores. Exemplo disso é a questão da biometria. Tá? A biometria, ainda hoje, a administradora Serli Marcondes realizou uma reunião com todos os juízes eleitorais. O que ela faz quinzenalmente, é um projeto gestão e diálogos e gestão da Corregedoria, e a intenção é justamente conversar sobre temas nossos de gestão. E o tema hoje, um dos temas foi da biometria. Nós precisamos avançar na biometria. Fizemos reuniões com os prefeitos de nosso estado para que alcance todas as glebas, todas as aldeias indígenas, não só os grandes colégios eleitorais. A administradora Serli, ela quer que mesmo as pequenas cidades, as comunidades indígenas, as comunidades rurais, todos tenham acesso a essa biometria. E nós precisamos avançar muito. Tá? Então, é um trabalho que a Justiça Eleitoral conta também com o apoio das prefeituras, nas localidades. A Justiça Eleitoral ela já forneceu inúmeros computadores, o material, o volume de recursos é grande. A Justiça Eleitoral está preparada para isso, mas busca parcerias porque temos que chegar nos mais distantes rincões, tá? De maneira pela qual nós possamos saltar desses 82% aproximadamente que nós estamos, no mínimo para 95%. E esse trabalho que está sendo feito agora, ele já é uma preparação para as eleições municipais do ano que vem. Sim, a Justiça Eleitoral não para, o trabalho é diuturno e nós estamos avançando em várias frentes, essa é uma das frentes, e a intenção da presidência e da Corregedoria e do tribunal em si é avançar bastante para que nós tenhamos eleições municipais de 2024 bastante tranquila, bastante de uma forma acessível, o cidadão tem acesso à Justiça Eleitoral. Há um outro trabalho que está sendo realizado também pela Comissão de Acessibilidade do Tribunal Regional Eleitoral, é facilitar
para o eleitor que tenha deficiência o seu acesso ao voto, né? Foi um assunto tratado, né, pelo presidente da comissão, inclusive, hoje na reunião com os juízes eleitorais, né? Eles vão fazer interlocução, estão visitando já todos os locais de votação, né, do interior de todas as sessões. Para quê? Para que aquele eleitor que apresente alguma deficiência, ele exerça o seu direito ao voto da maneira mais tranquila e acessível possível. Doutor, o senhor falou antes de cancelamentos, né, de títulos, há um número considerável. Como as pessoas que estão nos assistindo e perceberam na eleição passada que não poderam votar porque tiveram o título cancelado, podem regularizá-lo? E qual o prazo e qual o primeiro passo também para fazer isso? Olha, o primeiro passo é dirigir ao cartório eleitoral, qualquer um. Certo. Tá? E buscar regularizar a situação, leva um documento de identidade, o comprovante de residência, vai verificar se tem alguma multa, alguma pendência com a Justiça Eleitoral. E o prazo é agora. Para que deixar para o ano que vem? Para que deixar para maio, que é o início de maio, que é o prazo final, vai fechar o cadastro? Não, nós temos que nos antecipar. Se não for agora, a preferência seja agora, que seja janeiro, é um mês bom, no máximo fevereiro, porque para evitar filas. O que nós temos observado é que o cidadão ele não busca, não exerce esse seu direito no momento adequado e depois, quando tem as inúmeras campanhas, às vezes ele fica sabendo, tá, pelas campanhas. É por isso que é importante o jornalismo nesse sentido, a televisão, todos os meios de comunicação, né? Esse veículo está em vários meios de comunicação para que o cidadão ele tenha ciência desse direito. Então, se você está assistindo o jornal e tem alguma pendência com a Justiça Eleitoral, quer fazer uma transferência, quer regularizar a situação, dirija ao cartório eleitoral mais próximo da sua casa e regularize essa situação. Até maio do ano que vem, né? Para votar nas próximas eleições. No máximo, né? E de preferência mais próximo, né? O senhor falou agora há pouco aí que a tecnologia ajuda muito o trabalho da Justiça Eleitoral, mas tem um aspecto aí que pode atrapalhar criar dificuldades e dar mais trabalho. Antes, a preocupação nas eleições era mais com fake news. Agora tem um outro ingrediente aí, um tal de IA, inteligência artificial. Como é que a Justiça Eleitoral vai enfrentar esse problema na eleição do ano que vem? Olha, shallow fakes, deepfakes, essas tecnologias, né, que distorcem a veiculação da matéria, coloca uma pessoa dizendo que ela, proferindo palavras que ela não proferiu, né? A Justiça Eleitoral está se preparando, já editou algumas resoluções, há normas proibitivas, há leis proibitivas nesse sentido e houve regulamentação do próprio TSE. Por quê? Essa situação, o mundo dos fatos é mais rápido do que a elaboração de uma lei. E o TSE, então, ele chega mais rápido, porque ele dita uma resolução, né? Então, há normas proibitivas nesse sentido, né, com penalizações pesadas pela distorção da propaganda eleitoral. No caso da inteligência artificial, qual é a penalidade para o candidato que for apanhado fazendo isso? Olha, ele pode sofrer uma ação respectivo dentro do devido processo legal, né, e sofrer uma penalização, de repente ser uma propaganda eleitoral, uma multa, né, em casos maiores, se ele utilizou, por exemplo, um abuso do poder econômico ao manejar, porque isso tudo é custo, isso tudo é dinheiro, né? Às vezes não se está explícito, mas a Justiça Eleitoral... Pode até caçar o registro dele. Então, você até citou alguns casos aqui no seu programa que houve um excesso de gastos e a Justiça Eleitoral vai julgar, né? Em outro caso, ela já julgou, então ela está atenta, né? Ela está atenta. Agora, a principal questão é a conscientização da cidadã. A principal questão é a conscientização do cidadão, de saber discernir, distinguir, né? O próprio caso das notícias inverídicas, né, chamado de fake news, sempre há agências de checagem. Então vamos verificar. Eu de vez em quando recebo de familiar olha isso aqui, não, mas isso aí, olha, isso é fake, né? Olha aqui, a agência tal. Então, assim, porque as pessoas elas tendem a acreditar, é impressionante. Eu estou a estudar, eu sou professor da Universidade Federal de Mato Grosso, na Faculdade de Direito, eu estou a estudar isso, né? Estou lendo algumas obras para saber, a pessoa ela crê, né? E às vezes ela tem uma determinada linhagem ideológica, ela crê
ou às vezes ela não crê, né? E repassa porque faz parte de um jogo. Mas o jogo é um jogo sujo. O que é justiça eleitoral? O que nós, como cidadãs, devemos querer é um jogo limpo, um jogo sem trapaças, um jogo sem mentira, porque eles vão ser os nossos governantes. Quem vão ditar os rumos do país vão ser o vereador, o prefeito, o governador, o senador, esses caras que ditam os rumos do país. Tá? Então, assim, o que se quer é que essa assunção do poder seja uma assunção do poder sem máculas. De forma limpa. De forma limpa. Como o senhor colocou. Perfeito. E o cidadão deve verificar também, né? No primeiro momento. Ele é o principal ator Sim. dessa cena. É ajudar a limpar a sujeira. Exatamente. Muito obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição. Obrigada.